animado para o nosso devocional? Hoje meditaremos nos capítulos 22, 23 e 24 do livro de Atos. O apóstolo Paulo está em Jerusalém e nesses capítulos nós podemos ler suas defesas. Do verso 1 ao 21 de Atos 22, podemos ler Paulo explicando sobre sua história, sobre ele ter sido instruído por Gamaliel, um respeitado mestre da época, sobre ele ter sido um obstinado perseguidor de cristãos, sobre a visão que ele teve com Jesus, que resultou na sua conversão. E todo esse discurso foi feito em língua hebraica, e isso atraiu a atenção do povo. Porém, ao mencionar a sua conversão, a multidão se enfureceu, pedindo a morte de Paulo. O comandante romano ordenou que Paulo fosse açoitado para saber qual foi o crime dele. Porém, o apóstolo se livrou, utilizando-se dos seus direitos de cidadão romano. O Sinédrio, então, é convocado para apresentar suas acusações e, mais uma vez, Paulo tem a oportunidade de pregar o que cria através da sua defesa no início do capítulo 23. Ao perceber que ele não teria uma legítima oportunidade de defesa, ele incitou uma controvérsia entre eles, baseado na afirmação de que o seu crime tinha sido acreditar na ressurreição dos mortos. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, nem em anjos ou espíritos. Já os fariseus acreditavam. Logo, Paulo não poderia ser considerado culpado. A confusão foi tamanha que Paulo precisou ser retirado pela guarda romana sob o risco de morte. No verso 11 de Atos 23, Jesus aparece a Paulo e diz: "Tenha bom ânimo, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazer também lá em Roma." Uau, se foi necessário que Jesus aparecesse. Imagine o nível da pressão daquele momento e também a relevância da pregação que Paulo estava comissionado. Houve então uma conspiração entre os judeus. Ninguém comeria ou beberia até que matassem Paulo. O sobrinho de Paulo tem conhecimento disso e consegue avisar o seu tio. Imagine você saber que tem quase uma cidade inteira em jejum pela sua morte. Essa era a situação de Paulo. Esse mesmo sobrinho, instruído por Paulo, avisa ao comandante da guarda que providencia a retirada de Paulo de Jerusalém e o envia a Cesareia para que o governador Félix assuma o problema. Aí no capítulo 24 veremos mais uma vez acusação e defesa, só que dessa vez com uma espécie de advogado como a gente conheceria nos dias de hoje, falando ao governador, acusando Paulo. O seu discurso é eloquente, menciona uma administração excelente, benevolente de Félix. Porém, a história não retrata o governador dessa forma, mas diz que ele era mau governante, cruel e que utilizava da sua posição para maltratar pessoas. A parte acusadora, então, não está demonstrando muito comprometimento com a verdade. Já Paulo não menciona falsas qualidades do governador em sua defesa. Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, que era como os cristãos daquela época eram chamados, mencionados, os seguidores do caminho, se livra daquela confusão, dizendo que vai esperar a chegada do comandante que enviou Paulo para decidir sobre essa questão. Paulo fica preso, porém com alguns direitos, como receber alguns amigos e ser suprido por eles. Alguns dias depois, Félix e sua esposa, que era judia, mandaram chamar Paulo e ouvem ele falar a respeito da fé em Jesus, da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo. A palavra diz que Félix teve medo. Paulo ficou ainda detido por 2 anos, pois Félix esperava que algum suborno fosse feito. Mas a Bíblia diz que Félix mandava chamar ele com frequência para conversar, para ouvir Paulo. Fica fácil compreender o conselho de Paulo a Timóteo na 2ª epístola, no capítulo 4. Pregue a palavra, esteja preparado, caso a ocasião seja favorável ou não. Ensina, repreende com coragem, com paciência, com bom ensino. O que a gente pode aprender e aplicar na nossa vida? Que a gente não negocia com a verdade nem com o que nós cremos. Que uma vida devotada ao Senhor pode sim trazer perseguições, falsas acusações e aparentes danos. Que sempre vai haver força vinda do Senhor para nós atravessarmos situações injustas quando nós estamos comprometidos com a verdade. E que em meio a situações injustas e difíceis, nós podemos testemunhar Cristo, mesmo que seja por um comportamento e fala coerente e verdadeira. O Senhor conhece o seu limite, a sua estrutura e a sua missão. Nele, a gente encontra ânimo e encorajamento para prosseguir. Não pare no meio do caminho, tenha bom ânimo. Agora, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, ativa o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos e não perder nada. Compartilhe também nas suas redes sociais para que pessoas que você conhece sejam alcançadas por essa mensagem do Evangelho também. E tenha um excelente dia.